Espaço 360, Papo com Informação. Muito prazer, eu sou o Sandro Tibe, web apresentador aqui do programa. E hoje, estreando o nosso... Estreando não, né? O nosso 6º episódio. Já estreamos faz tempo, né, Luquinha? O Luquinha tá ali na técnica. Queria agradecer aqui ao pessoal, que é muito importante para nós, operando ali o sistema de som, o microfone. E o nosso entrevistado já está por aqui, Laércio Mendonça. Laércio, muito obrigado por você ter aceito de pronto o convite, está aqui junto com a gente no dia de hoje. Que dia abençoado. Verdade, eu fico muito feliz pelo convite. Você, Sandro, que é uma referência aí na nossa cidade, na parte de jornalista. Um ambiente muito agradável, parabéns aí toda a estrutura, né? E vai ser um bate-papo muito importante. Importante para a gente ter um pouquinho mais de conhecimento em relação ao meu trabalho, em relação àquilo que você possa perguntar para mim, mas eu estou muito feliz pelo convite e não tenha dúvida. Se tiver oportunidade, eu vou estar aqui sempre para a gente bater um papo aí e falar da nossa cidade. Que legal, Laércio. Eu fico muito feliz porque, assim, é importante nós termos a proximidade, né? E para quem está nos assistindo aí, é isso, ó. Relação com o legislativo, mas antes da relação com o legislativo, a relação de amizade. E hoje, o Laércio vem aqui como um amigo, como um osasquense, e hoje eleito vereador da cidade de Osasco. Mas vamos contar um pouco da história do Laércio. Ele nasceu no Hospital das Damas, hoje o Hospital Nossa Senhora de Fátima, em 8 de janeiro de 1976. 49 anos? Exatamente, 49 Olha aí, fiz anos. o cálculo, fiz a lição de casa, né? Sim, 49 legal. anos. O vereador Laércio Mendonça, ele foi criado no Jardim Conceição, filho de uma família de imigrantes vindos do Rio Grande do Norte, órfão de pai aos 2 anos de idade. E Mendonça, né, o Laércio, mas conhecido como Laércio, trabalha desde muito cedo, desde os 9 anos de idade. Ele começou a trabalhar num comércio no bairro e tendo a sua experiência, né, como garoto, já como empreendedor e visionário. Laércio, conta essa história pra gente aí do Laércio Mendonça, antes de vereador, a sua vivência, a sua experiência, você escola, você amigo, você no bairro, como é que era isso? Vamos lá, Sandra. Na verdade, é até importante falar isso, porque hoje a gente vê eu como vereador da cidade, mas não sabe um pouquinho da minha trajetória, a trajetória familiar, do bairro que eu vim. Então, como você falou aí, eu sou migrante minha família veio do Rio Grande do Norte, né? Quando veio para cá, minha mãe já tinha 6 filhos. Primeiro se instalou na Zona Norte, ali na casa de amigos e parentes, e depois de um período, meu pai conseguiu um terreno na Zona Sul, exatamente no Conceição ali. No Olaria do Nino, né? Que hoje é Jardim Conceição. E, infelizmente, meu pai faleceu muito, muito cedo. Quando meu pai faleceu, minha mãe já tinha 7 filhos, né? Então, eu era o mais novinho, eu tinha 2 anos, e o mais velho tinha 14 anos. Então, foi uma trajetória aí de dificuldade e desafios. Minha mãe trabalhou em empresas aqui como a Santista, trabalhou também na Wilson, e trabalhou numa empresa de ônibus, né? Uma fundo do baú, você trouxe história agora de verdade. resgate. E trabalhou na empresa de ônibus. E devido a essa trajetória de dificuldades, os irmãos mais velhos, na época, acho que vendia bala no trem, né? Para ajudar nas tarefas de casa, no orçamento. E eu comecei a trabalhar muito cedo. Vejo isso como uma trajetória muito positiva, né? Hoje não pode, a lei não permite, né? Era muito cedo mesmo. Mas isso me trouxe uma estrutura, né? Uma estrutura que hoje me faz muito mais forte. Eu acho que essa trajetória de dificuldade, mas de uma certa forma de estrutura. E eu automaticamente já era líder, né? Comecei a trabalhar na padaria Navarro, dos 9 aos 11, dos 11 aos 14 no supermercado Camaroto, lá no Olaria do Nino. Nossa, história. E naquela época, 14 anos já era, né? Já era registrado. Aí fui, com 14 anos, na verdade, saí do mercado e fui para uma metalúrgica chamada Paoli, lá na Lapa, na Ricardo Cavaton lá. Então, acordava às 5h20 da manhã para pegar o ônibus, porque a metalúrgica você entrava às 6:50. E trabalhei nessa metalúrgica durante 1 ano e meio, 2 anos, né? E saía dessa metalúrgica e ia direto para a escola. Então, foi uma trajetória, assim... de muita luta mesmo. Vivência, experiência. Vivência, né? Então, pra você ter ideia, 14 anos, saí 5h20 para pegar o ônibus do Lapa, descendo a 12 de outubro lá em cima, né? E descer a 12, atravessar a estação para entrar numa metalúrgica, 6:50, saía da metalúrgica 5 horas e já ia direto para a escola. Ia direto pro Ribeiro, por exemplo, que eu estudei, o Ernesto, né, na época. Mas isso me faz muito mais forte e automaticamente eu comecei
a ser a liderança da minha casa, né? Então, eu tinha os irmãos mais velhos, mas a liderança vem de dentro de você. E trabalhei durante esse período no mercado. Depois que eu saí dessa metodologia, eu voltei para o mercado camaroto novamente, fiquei até os 18 anos. Aí, de lá, eu entrei numa empresa de motoboy. Né? Trabalhei durante um período de 1 ano de motoboy, porque o salário naquela época era um pequeno empreendedor, já fazia grande diferença, né? E aí eu entrei numa grande empresa chamada Cavan, onde eu tive a oportunidade ali de conhecer pessoas diferentes. Era na Vila Olímpia, ali próximo na Rua do Rócio, né? Na Vila Olímpia. E aí ali você conhece, sair um pouquinho do território, né? Conhecer outras pessoas com mais qualificação. E ali eu tive a oportunidade. E com 18 anos já tirei minha habilitação. Eu lembro até hoje, o Dr. José Luiz Miller, que me deu a oportunidade. Ele perguntava, com 6 meses que eu estava lá, ele falou, você sabe dirigir? Eu falei, sei. E aí ele me deu a oportunidade, porque ele falou, você consegue me levar até a minha casa, me levar até o sítio? E eu dirigia muito bem naquela época, né? E aí foi quando a imagem daquele senhor me trouxe a imagem de um pai. E aí a gente conversava muito, e aí foi quando ele me deu a oportunidade. Ele me convidou para trabalhar na empresa como auxiliar administrativo. E aí foi indo depois, ali eu tive a oportunidade de pedir para ele que eu queria estudar um pouco mais. E ele era engenheiro, né? E aí eu falei, quero fazer engenharia. Espelhou. Só que, infelizmente, devido à estrutura familiar, eu não tive, né? Na verdade, sempre estudei em escola pública, fiz 1 ano e meio de engenharia. Mas eu vi que não era aquilo que eu queria, porque o serviço que eu fazia lá, eu tinha um resultado direto do chefe. Eu era auxiliar administrativo, exemplo. Vai fazer uma manutenção. O próprio diretor já falava, parabéns pelo serviço. E o engenheiro ali se fazia só cálculo. As obras eram executadas em outros lugares, não tinha, né? E ali eu parei engenharia e fiz administração de empresa. Lá ele não pagava faculdade para ninguém, só pagava para ninguém, mas ele falou, para você eu vou pagar metade. Uma sessão, né? Vou pagar, causa à parte. Vou pagar metade. Fiquei lá durante 10 anos. Depois de lá, eu saí de lá para montar o meu próprio negócio. Eu vi também aqui, né, dentro do da sua biografia, que ela também está à disposição lá na Câmara Municipal. Você que quer conhecer um pouquinho, né, da história dele também, está lá no site da CMO, Câmara Municipal de Osasco. Você também é formado em administração de empresas, tem pós-graduação em gestão pública pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e é formado também em liderança política pelo Renova BR. Muito legal esse Renova BR. E antes da vida pública, você também atuou como comerciante. Eu acredito que a sua trajetória, ela te fez chegar ao objetivo de hoje estar eleito como um vereador. Mas você também, né, além dessas formações, que não é isso que te faz o homem e a pessoa que você você fez um trabalho social também. Conta pra gente como é que é essa experiência. Como o Laércio Mendonça foi para a política. Na verdade, como logo cedo eu me sobressaí dentro do meu bairro, na minha família, eu sempre quis ajudar o próximo. Então eu ajudava, né, montei o meu primeiro negócio e as pessoas me procuravam, tipo, você consegue me ajudar com emprego? Consegue me indicar? Eu tinha um bom relacionamento, né, na cidade. E em cima disso, eu tive, assim, uma decepção muito... Quando você está bem, o ser humano está tudo ali, né, do seu lado. E quando você está com dificuldade, são poucas pessoas, né? E aí, em virtude disso, eu quis fazer o social. Porque num momento difícil, eu vi que eu tinha poucos amigos, né? E aí eu comecei a fazer um trabalho social para ajudar pessoas com deficiência. Olha que legal. Isso lá atrás, em 2010, né? 2010, exatamente em 2010. E aí, fazendo esse trabalho, comecei a fazer eventos em prol de crianças, né? O primeiro evento que eu fiz foi em 2010, ajudando... Eu já ajudava as pessoas de forma secundária, né? No meu bairro, as pessoas me procuravam, eu sempre ajudei, indicava, né? Fazendo, a pessoa precisa de emprego. Olá, você conhece alguém que possa me ajudar com vaga de escola? E eu tinha bom relacionamento na cidade, mas eu não sonhava com a política porque eu tinha um comércio ali em frente ao Banco Itaú. Eu tinha uma loja de informática e locação de impressora, o outsourcing de impressora. Eu fazia isso. E aí eu ajudava.
E aí, 2010 para 2011 foi quando o Rogério, né? Primeiro quem veio me convidar foi o pessoal que eu tinha conhecimento, que era o Gilberto Mortadella. Esse pessoal eu tinha um relacionamento, me convidou, né? Então, o primeiro contato com a política foi para ajudar o Ricardo Borges. Ricardo Borges. Rapaz, Ricardo Borges. Poxa vida, a gente tem uma história do lixo na cidade. Aquela ONG que ficava ali no Jardim Água Boa, ali perto do Jardim Água Boa. Que história, né? Então o primeiro momento foi para dar ajuda, mas eu não tinha nem interesse político. É porque eu tinha amigos, né? E o meu interesse nesse momento era ajudar o bairro mesmo, ajudar as pessoas que estavam precisando, né? E depois disso, eu tive um contato com a equipe do Rogério, ainda trabalhando com informática. E aí eu me senti que eu precisava fazer alguma coisa. Então, o que me levou para a política são 3 motivos bem importantes. Primeiro, muita gente do bem me incentivando. Laércio, porque você não entra, porque você já faz um trabalho, você já tem um relacionamento e você tem um perfil. Eu ficava preocupado porque a única coisa que a gente tem de verdade é o nosso nome, né? Nosso nome. Então, os filhos crescem e vão embora, né? Mas o nosso nome é algo, né? E o fato de você se posicionar como político, as pessoas vão te julgar sem antes te conhecer, né? Devido à estrutura do nosso país em relação à política, à classe política. Segundo motivo, primeiro motivo, muita gente do bem, isso me deu força, né? Segundo motivo, insatisfeito com alguns políticos, né? Isso, naquele momento, eu falei, pô, mas não vejo fazendo nada por ninguém, o perfil é outro, e tá ali, entendeu? Isso, eu falei, não. E o terceiro motivo, porque eu já fazia esse trabalho social, né? Hoje na verdade, eu sou fundador de um projeto social que tem 15 anos, chamado Fazer o Bem Faz Bem, e hoje sou padrinho de mais 5 projetos sociais. É uma das bandeiras do meu trabalho, que é o social. Então, o Fazer o Bem Faz Bem foi quando eu falei que comecei a ajudar esse garoto, né? As pessoas me procuravam e eu fazia ações em eventos locais da cidade para arrecadar recursos para ajudar esses garotos. Então, em 2011 foi um ano chave na minha vida, que eu pensei que eu estava com muitos problemas, né? Que problema familiar, problema financeiro, aquele momento. E aí veio me procurar uma família de um garoto chamado Leonardo. Ele tem atrofia espinhal. E eu, na verdade, quando eu ajudava, eu não queria conhecer as pessoas, eu ajudava, né? E aí, no Leonardo, eu quis conhecer, porque eu estava num momento difícil, e quando eu fui conhecer, eu vi que eu não tinha problema. Ele estava internado 3 anos no hospital regional, com atrofia espinhal, e aí ele precisava de uma cadeira de roda, uma cadeira de banho, um gerador de energia. E aí eu fiz um evento, que eu tinha bastante relacionamento com as pessoas, eu fiz um evento ali no Porto Velho, ali na Irã de Sanazar. Um dia que não funcionava, então tinha já um poder de influência nas pessoas, né? E ali eu quis falar para os jovens, né? Assim, que às vezes vão ali, compram aquele balde ali, gasta R$400, e eu queria incentivá-los. Então eu fiz um evento lá, e aí deu hiper certo, fiz a divulgação, e eu tinha uma estrutura financeira bacana, né? Então, eu sou uma pessoa que sou temente a Deus, o que você planta, você colhe. Então, eu tive até crítica, e é difícil você fazer qualquer coisa, até coisa do bem mesmo, porque as pessoas te olham de forma diferente. Então, até na família, falou, mas você vai ganhar dinheiro com isso? Não. Eu ganho dinheiro com informática. Aqui eu quero mostrar que a gente pode fazer alguma coisa pelo próximo. E aí deu certo. Aí foi o primeiro projeto beneficente, depois ajudei esse garoto, Leonardo, e a família, graças a Deus, e até tenho contato até hoje. Falaram que eu tenho que fazer uma visita para ele. Já tá jovem, né? Por isso que é bom lembrar, né? Que legal. E depois foi indo, né? Aí ajudei a BMCare. A BMCare fiz um evento muito grande também. A BMCare tá ali perto em frente à prefeitura. No momento ela tava de Carapicuíba para cá, eu fiz um evento. E aí arrecadamos mais de R$5.000. E esses eventos eu prestava conta de cada centavo. Porque era um evento social, né? E me ajudou muito, porque eu tava num momento muito difícil. E aí eu comecei, o primeiro evento, depois o segundo evento, terceiro evento, e surgiu a ONG, né? Que era um sonho, né? Então, a ONG não a questão política, porque teve muitas dificuldades de pandemia, de um monte de coisa, eu sempre mantive. E graças a Deus, hoje a ONG, ela dá curso de qualificação profissional para jovem. Ela tá lá no Fazenda. Fazer o Bem
faz bem. Fazer o bem faz bem. Ela existe CNPJ? Não, tudo bonitinho, tudo bonitinho. Você é o padrinho. Eu nunca tive, né? Porque, na verdade, o sonho era que ela mantesse sozinha. Certo. Eu sou o padrinho. Hoje tem outras pessoas que cuidam. Gente, é importante, é o que eu falo. Quando você consegue se organizar como ser, como pessoa, quando você consegue organizar os seus pensamentos, as suas ideias, concatenar com a comunidade, é isso, olha. Tá vendo? Hoje ele se encontra, está como um vereador, né? Porque o vereador também passa, vai embora, né? E ele deixou aquela sementinha lá atrás, né? Para um legado hoje está gerando frutos. E se né? quiser conhecer qualquer dia lá, faço questão. Eu quero, faço questão, quero conhecer. Tem assistente social, tem psicólogo lá e dá curso de qualificação profissional para jovem, de 12 a 17 anos. Todos pensam, como eu um dia pensei também, que o vereador é o, como fala, é o homem de ferro, né? É o cara que ele tá ali duro e tá pronto para tudo. Compartilha com a gente qual foi o seu problema. Eu sei que foi uma coisa muito interessante. Não, foi um problema familiar mesmo, né? De separação, né? Onde eu tive muita dificuldade, onde eu cometi uns erros de jovens. Mas assim, Todos nós, né? Mas com muita responsabilidade assumi os meus problemas. E em virtude de tudo isso, surgiu o projeto social. E decepção com o ser humano. Na verdade, eu tinha empresa de informática, aí tive uma crise financeira, aí tive dificuldade na família, separação. Isso, tinha uma filha pequenininha, e isso me levou a uma tristeza muito grande, que as pessoas que estão do seu lado ali, as primeiras, algumas, claro, que mantêm, mas muitas viram as costas. Eu pedi para você a empresa faliu. Entendeu? Eu tinha uma empresa com uma sociedade, aí faliu, tive decepção com sócios. Eu fiquei com muitas dívidas naquele momento. Mas, graças a Deus, foi superada. E, através daquela dificuldade, hoje eu tenho um projeto social que atende mais de 60 crianças. Eu pedi para você compartilhar, porque é o seguinte, como todos nós, né? Eu também tive essa mesma dificuldade, porque em algum momento da vida, a gente fica empresidiário. Você não é empresário, você é empresidiário. Você quer ganhar dinheiro, você quer ter dinheiro, você quer ter as coisas. Aí depois você descobre que você passa a vida toda buscando recursos, ganhar dinheiro, ter bens, ter as coisas. E depois, no finalzinho da vida, você gasta tudo que você tem para ter qualidade de vida. Eu tinha uma sociedade com uma empresa chamada StarTech, né? Que era no Bonfilholi. Na verdade, eu entrei nessa empresa, ela só vendia toner, reciclados e cartuchos. Deixa eu ouvir falar. Ela não, era no Bonfilholi. Então, eu entrei com 2 sócios. Eu tinha uma porcentagem menor. Só que eu era o comercial. Foi lá que eu montei o outsourcing de impressão. Então, na verdade, ele só vendia. E aí eu fiz uma proposta na época com a TIM, lojas da TIM, da Claro. E eu consegui fechar um contrato que a partir desse contrato eu virei sócio. Porque, na verdade, eles já tinham as impressoras e eu fiz uma proposta, né? E aí, como eu não tinha recurso também, eu fiz uma proposta tanto para eles, eu vou assumir a responsabilidade da manutenção e fornecimento do seu equipamento. Em contrapartida, eu preciso de um contrato de 36 a 48 meses. E o banco, claro, e aí eu ia trocar esses produtos ao longo do período desse contrato. E para o banco, que como a gente não tinha dinheiro naquela época, os 2 sócios eram o dono, e aí eu fui negociar com o banco. E o banco eu dei garantia eu próprio com um contrato. Tem um contrato X e tal. E aí, em virtude dessa negociação, eu dei um gás na empresa e virei sócio de 30%. Olha aí. Então foi assim... Ousado, né? E deu certo, dei por certo, mas aí chegou um período que a sociedade se foi e todo esse trabalho, em virtude disso, eu tive muita dificuldade, aí tive a separação no mesmo ano, então com isso eu fiquei num momento muito difícil. Em virtude disso, eu comecei, eu já ajudava as pessoas, né? E aí, nesse momento de dificuldade, foi quando eu conheci o Leonardo e eu vi que o meu problema era muito pequenininho. E aí surgiu a ONG hoje, e hoje eu tenho a Ilha da Madeira Futebol Clube, que eu também sou padrinho, que tem mais de 400 crianças. Olha o que é a sinergia. Eu já ia te fazer essa pergunta, né? Porque você tem perfil atlético, né? Fica sabendo que você joga um bolão, né? Não. É fake news. É fake news. Já foi, quando era novo, sim. Hoje em dia o corpo não aguenta. Porque eu tava lendo aqui, ó, que no futebol amador, né? Você tem aí uma atuação. Uma vertente, né? Para você, qual que é a importância dentro do futebol amador de Osasco e como você pretende apoiar essa modalidade que precisa muito do olhar, né? Não só da Secretaria de Esporte, mas do Poder Legislativo da cidade, porque assim, a gente vê
tantos países que investem no esporte, né? E formam tantos profissionais. E hoje eu tenho visto que os próprios clubes estão importando atletas de fora e a gente com um celeiro de atletas aqui não consegue encampar esses caras. Como é que é a sua atuação, sua visão para o futebol amador? Vamos lá, Santos. Eu vejo o futebol amador como uma ferramenta de transformação, se ela for bem organizada, né? Quando eu falo futebol amador, eu tive muito projeto com um clube de, assim, amador da nossa cidade, porque, além, que nem eu falei, eu tinha um programa junto com Chaleira, né? Chaleira? Lembra? Nossa! Tinha o Chaleira e tinha mais duas pessoas importantes, o ex-goleiro do Palmeiras, Gilmar. Gilmar. Então, a gente fazia um programa de esporte na TV Cidade, né? Junto com o Walter Franciose. E ali, o Chaleiro, o pessoal falava muito de só profissional. Palmeiras, Corinthians, é claro que isso é importante. Mas eu achava importante falar com o nosso público da cidade, a várzea. Isso deu hiper certo. E eu vejo o esporte como uma ferramenta de transformação total. Hoje, na eleição passada, eu tinha uma ligação direta, mas continuo defendendo o esporte. Hoje eu vejo tanto eu... como um vereador, tá? Eu vou falando, esse é o meu pensamento. Eu, o Carmônio, o Rodolfo e o Delbio também, ele faz uma atuação, né? Tem outros vereadores que fazem, mas esses três, assim, eu, o Carmônio e o Rodolfo atuam muito, né? Ele, historicamente, por estar a Liga de Futebol Amador, o Rodolfo também por ter sido secretário de esporte, mas eu tenho um trabalho direto, né? Pelo futebol amador. Joguei bola no Seno e por ter a loja no Cipava, eu fiquei como vice-presidente do IDM. Não na documentação, mas o pessoal me envia dessa forma pela minha atuação. E hoje o futebol amador, eu trabalho muito mais com um projeto que tem escolinha, né? Eu vejo que você envolve famílias, né? Então, lá no IDM, por exemplo, também convido para você conhecer. A gente tem mais de 400 crianças no contraturno escolar. 400? Exatamente. Gente... Mais de 400. Como é que vocês mantêm isso? No primeiro momento, eu tinha o presidente, que é o Francisco. Ele nasceu no Cipava, é um empresário bem-sucedido. Então, ele queria fazer um sonho, né? Ele transformar, né? Ali no campo do CSU, né? Então, no primeiro momento, ele, através dele, do sócio dele, começou a investir, né? E hoje, graças a Deus, tem CMDCA e tem CMAS. Então tem recursos. Mas os 2 primeiros anos não. Sim. 2 primeiros anos ele bancou grande parte, a diretoria fazia eventos, ajudava, vendia camisa, e a gente começou a fazer um projeto e foi aumentando gradativamente. Hoje tem essa quantidade porque agora chegou o recurso. Mas os primeiros anos 150, 200, então lá tem futebol do sub-7 ao sub-17, balé e jiu-jitsu. Olha. Tudo no mesmo espaço. Então, assim, é muito... eu quero te convidar também, porque às vezes as pessoas não enxergam. Na rede social também tem. E é muito sério o projeto. E ali tem muita família. Hoje o futebol amador, o CSU, ali virou referência em outros bairros, né? Assim, porque tem lá criança e tem família. Quando esse espaço é ocupado, o crime organizado não entra. Ali a gente inibe questão de uso de entorpecente. É um ambiente muito agradável que realmente eu fico feliz. Eu tive agora nos eventos Dia das Mães, né? Presente lá, né? Então, assim, são trabalhos que eu vejo como referência. Tem um projeto que era o antigo do Silvio Raposo, Crianças do Bem. Poxa, Silvio Raposo, né? Você me fez lembrar agora. Secretaria de Esportes, poxa. Então, grande assim... Grande Silvio. Hoje ele veio a falecer na pandemia, né? Devido à Covid. Aí, hoje chama Esporte Esperança, né? Que também sou padrinho. A gente tem a Associação do Ar, que eu sou padrinho também, que é na Zona Norte, que já é ligada a idosos, tem curso também, tem um projeto social bacana lá. Aí a gente tem um projeto Amigos da Esperança, que é no Fazendia, próximo ao 1º de maio, ali, Santa Maria. E aí vai indo. Quem olha para você assim, né, Lércio? Assim, você é um cara tão jovem, né? 49 anos, né? Eu tenho 54. Você também é jovem. Mas é assim, às vezes a gente tem hoje as mídias sociais, principalmente para você, ouça isso que eu vou falar para você agora. Muitas vezes a gente faz o julgamento, né, pela capa do livro, né? Você olha e fala assim, é tudo igual, coisa parecida, mas você não sabe o trabalho que dá, o tempo de dedicação. E aí o que acontece? Mas a cidade tem tantos problemas para o vereador se preocupar, sim, tem tantos problemas para
poder se preocupar. Mas e você? O que você tem feito? Né? Então, é fácil a gente transferir o problema que você também pode ajudar a cobrar. Por isso que é importante, eu sempre falo, hoje eu tenho feito um trabalho de protagonismo, o Laércio sabe disso, a gente está sempre lá cobrando, eu cobro ele também, mas assim, de uma forma educada, e aprendo também, às vezes, quando a gente toma umas invertidas porque não entende na operação da lei, nos critérios da lei. Então, é muito importante que antes de você se tornar um axiologista e criticar o legislativo, o executivo e o judiciário, você aprenda e entenda como funciona. Tá? Então, é muito importante, Laércio, a gente está contando tudo isso aí, porque assim, eu também fazia esse julgamento. E eu falo por mim mesmo. Né? Eu falo assim, os caras não tem mais o que fazer, não tem tanta coisa para fazer na cidade. Sim, tem. Porque o vereador, ele não é só o vereador de uma bandeira, né? de um bairro. Ele é vereador de toda a cidade. Exatamente. Se para cuidar de 400, 200, num campinho de futebol, você coloca 400 famílias, você imagina agradar 1 milhão e poucos mil habitantes na cidade de Osasco. Então, assim, o que eu acho interessante é assim, Laércio, quando eu vou reivindicar, você sabe, eu nunca vou reivindicar, tive problemas de saúde agora, recentemente, mas assim, eu nunca reivindico para o Sandro. Eu gosto de reivindicar para o osasquense. Né? Por exemplo, temos o SUS aí. O SUS é um excelente mecanismo de saúde, mas ele só funciona também se o cidadão ajudar a fiscalizar e cobrar, né? E colaborar também, porque assim como eu, preciso hoje de especialistas, mas a gente tem que entender como os especialistas podem atender na cidade, porque não é fácil assim, vai lá e contrata. Né? Ele tem que ter ali a maior dificuldade. E outra, o profissional tem que aceitar a proposta da cidade, né? É claro que nós temos hoje cidades como... Temos aqui Barueri, temos Jandira, temos outras cidades também que, assim, talvez paguem um pouquinho melhor pelos especialistas, porque a arrecadação também é um pouco maior. Né? A renda per capita é melhor, né? Em algumas, principalmente Barueri. E o que é interessante, as pessoas querem... Eu mesmo, né? Muitas vezes, fiz... pré-julgamentos, sem entender isso. Entendi. Né? O orçamento plurianual, o vereador não pode fazer projeto que onere a Câmara Municipal. As pessoas não têm essa informação. Então, e é isso, o Espaço 360, ele vem de uma forma de diálogo, desse diálogo gostoso aqui, para que a gente possa trocar esse conhecimento e a gente possa facilitar. Por exemplo, você tá aí agora, aí você que assiste lá a Câmara Municipal, você fala assim, sessão ordinária, ordem do dia, sessão ordinária, o que é isso? O que esses caras fazem aí? Né? Então, é importante... Nós temos lá o livrinho, hoje eu não trouxe, mas assim, nós temos aí o livrinho Lei Orgânica da Cidade, o Regimento Interno. É importante que você leia. Eu já disse também ali para o pessoal fazer uma reformulação, porque assim, a Constituição americana é 20 folhas e funciona. A nossa é uma Bíblia, né? Verdade. Com vários capítulos e vários episódios, mas assim, a gente não vê tanta eficácia. Então, a gente sempre diz, olha, precisamos fazer a reformulação do regimento, da lei orgânica, né? Isso é muito importante. Mas o mais importante é você entender como funciona. E hoje, aos 54 anos de idade, maduro, né? Uma pessoa que hoje tem o respeito pelo trabalho do vereador, porque assim, cara, quantos votos você teve? 4.837 votos. Pessoal, você pensa que é fácil conseguir 4.837 votos? Já pensou? 4.800 pessoas na sua cola. Fora o restante, né? Fora o restante, né? Então, gente, é muito importante que a gente se coloque, tenha um pouquinho de empatia. Se bem que eu também tenho as minhas críticas. Tem que se posicionar. Eu tenho as minhas críticas lá, né? Porque é o seguinte... Eu acho importante as moções, as indicações, mas eu acho importante também o olhar do vereador, né? Nessa coisa do fiscalizar os atos do prefeito. Que isso diz assim... São que três funções importantes. Que o fato de você fiscalizar também não quer dizer que você é contra o prefeito, coisa parecida. É o fato de você estar em campo, orientando, instruindo, né? O próprio... Você pode ser da base e fiscalizar, isso não tem problema. Não tem problema nenhum. Eu, na verdade, Chibi, só para concluir os 3 motivos, eu falei 2, né? Que, primeiro, muita gente do bem. Segundo, justamente são pessoas do bem me incentivando, né? E o terceiro foi justamente insatisfeito. Primeiro
muita gente está incentivando o meu trabalho, incentivando. Segundo, insatisfeito com alguns políticos. E terceiro, é que, como eu tinha um trabalho social já, né? Mas o trabalho social eu só atendo um pequeno grupo. Que seja 200, que seja 400, que seja... Mas é um pequeno grupo só. E através da política, a gente, com um projeto de lei, pode atender toda a população ou até a população fora. Eu vou dar um exemplo do projeto de lei que eu fiz durante o período que eu fiquei 35 dias. Que foi o projeto de lei que hoje os irmãos que têm a mesma idade ou mesmo, exemplo, 2 anos ou 4 anos, têm o direito da vaga na mesma unidade escolar. Ia comentar isso, mas vai lá, já entrou, vamos lá. Então, são assim, um projeto que... Isso veio numa dificuldade familiar que me encontrou e falou o seguinte, eu tô com dificuldade de colocar meus 2 filhos na mesma creche. Um tem 2, outro tem 4 anos. E um tá num local, outro tá no outro. Eu não consigo levar. Isso deu estalo, né? Isso e em pouco tempo lá, claro que eu tenho um bom relacionamento com todos. Em pouco tempo de trabalho, eu consegui aprovar esse projeto. É um projeto que dá prioridade à família que tem 2 filhos se a matrícula na mesma unidade escolar da rede municipal. Antigamente tinha uma restrição. Não, na verdade não tinha, né? Na verdade não era comum, mas hoje é uma lei, né? Então hoje a prioridade é dessa família. Porque com isso, a convivência entre irmãos. Segundo, a redução de despesa que leva no mesmo local, mesmo, né? Ou despesa ou tempo, que hoje vale dinheiro. E a participação das atividades na mesma escola. Né? Às vezes tinha atividade no mesmo dia em 2 escolas diferentes. A família não dava para ir. Então isso já muda, é um pequeno detalhe. Né? Que a maior dificuldade do vereador, ele faz projetos que não onere. Ele pode fazer indicação quando tem, né? Então, eu fiz uma indicação também com um curso pré-vestibular gratuito no município, né? Para jovens que saem do ensino médio. Eu também, durante esse período, eu vejo que o vereador tem que atuar não só, na verdade, da fiscalização, ele tem que fiscalizar, tem que usar a sua voz para defender o interesse da população e também criar leis. Esses são, né? Claro que você tem, muitas vezes fala zeladoria, não, você tem que acompanhar o que está acontecendo no seu bairro. Fazer ali as indicações, fazer as visitas, né? Eu sou muito presente. Eu, na verdade, eu separo a minha semana de seguinte forma. Terça e quinta eu estou lá desde as 8h30 até 20 horas, 21, justamente para atender, participar das comissões e é a certeza que eu estou lá. Então, eu marco as agendas terça e quinta. Segunda, quarta e sexta eu vou para a rua, né? Eu vou em secretarias para ver alguns problemas, vou fazer visita em bairros. E claro, no final de semana onde se encontra a maioria da população. E eu vejo que o trabalho é o que fez a diferença no meu resultado. Claro, colocando sempre Deus em primeiro lugar. As dificuldades que eu tive no caminho, eu sou uma pessoa que se posiciona também. Acho que já viu meu perfil, eu se posiciono, tanto... Elogia aquilo que está certo e eu faz me posiciono. críticas e opina quando tem que opinar. Sim, então tem problemas, claro, que eu sou um vereador da base, tem a forma de você conduzir o seu trabalho, mas eu falo, né, ligo pro secretário, às vezes se for necessário, 1, 2, 3 vezes uso a tribuna, agradeço primeiro e depois falo, tô com problema em tal lugar. Sim. Então, assim, mas eu vejo que o trabalho, respeito os colegas, sou uma pessoa que a gente tem que ter um respeito. Mas a cidade precisa avançar mesmo, como você falou, a gente vem com dificuldades em alguns setores. Eu vejo que o maior desafio do prefeito é a saúde pública, né? Ele tem alguns projetos agora em andamento e a Câmara Municipal vem fazendo o seu papel, mas tem que avançar nesse sentido. A cidade ela tem um crescimento significativo em relação ao PIB nos últimos anos e a gente tem que avançar na saúde pública. Eu acho que é o principal desafio, porque durante a campanha... De 100 reuniões que eu fiz, todas elas se batiam na saúde. Melhorou a educação, melhorou a segurança pública, mas a saúde a gente precisa avançar. É claro que hoje, depois da pandemia, muitas famílias perderam o seu emprego, muitas famílias tiveram dificuldade. E hoje, para pagar um plano de saúde, são poucos que têm condições. E o SUS, como você falou, é um sistema, acho que é nível mundial, não se fala do SUS. Só que, por exemplo, os médicos, eles preferem hoje, se você estudar 10 anos, 12 anos, e aí você tem uma oferta da iniciativa privada para ter um ambiente estruturado, com uma hora de atendimento diferenciado, é uma escolha difícil. Quando você vai para a rede pública, ele tem que ter algo de... Ou você gosta de ser humano, ou você, depois de 12 anos, vai pensar na sua família, vai pensar no seu ganho. Isso é natural.
A gente quer ter um salário, uma condição melhor. Todo mundo. Isso é todo mundo. Então, a maior dificuldade hoje, eu vejo, é justamente essa. O desafio você fazer... você competir com hospitais estruturados é muito difícil financeiramente, né? Eu, às vezes, até montar... O próprio médico especialista vai montar uma clínica, né? Particular, que ele vai ganhar muito mais. E ele não está errado. Qual é o desafio do poder público? É achar uma alternativa nesse sentido. O que tem o médico? Tem a estabilidade, às vezes. Né? Mas, assim, os jovens não estão pensando dessa forma. Olha, você me faz lembrar o seguinte, quando você faz esse olhar, e é isso mesmo, Laércio, porque, assim, quando eu começo, eu gosto muito de documentário, eu gosto muito de assistir programas que edificam, né? Aí eu fico olhando ali, quando você olha ali para aqueles países africanos, quando você olha ali para o Ocidente, né? Agora mesmo, olhando para os países em guerra, a Ucrânia, né? A gente ainda reclama, né? É verdade. Eu tenho essa sensibilidade. É porque assim, você vê, nesse exato momento nós estamos conversando aqui, pessoas estão morrendo, exatamente, né? De fome. Exatamente. Né? A gente tem visto aí algumas campanhas, né, na TV, e hoje você entende, fala, puxa vida, né? O cara implorando por doação de R$1 para alimentar uma família, enquanto nós, né, somos hoje um celeiro mundial que alimentamos aí países, né? E claro, não está fácil, né? Realmente houve aí um aumento, né, na questão do hortifruti granjeiro, o aumento hoje, o café hoje está valendo preço de ouro, né? De criptomoeda. Exatamente, as coisas estão... Mas assim, com amor tudo ficou mais caro, né? Mas enfim, mas isso aí também é culpa nossa, porque nós nos posicionamos como pessoas passivas. Então eu parto do princípio seguinte, que para que a gente possa questionar, para que a gente possa exigir, a gente precisa, no mínimo, entender como funciona. Né? Então, por exemplo, eu fiquei sabendo agora de uma lei, eu estou precisando de uma especialidade, e eu fiquei sabendo que através de uma lei, 8.422, uma prioridade que o especialista, eu consigo em 15 dias. Né? Só que aí eu começo a olhar e falo assim, Sandro, pega leve, porque é o seguinte, assim como você, tem gente que está no estágio final. Né? Claro, é importante você ter a sua prioridade, mas Deus foi tão bom comigo, eu contei para você, eu passei agora por um problema com uma diabetes, né? Aliás, sou diabético agora, né? Estou diabético, vai passar, né? Eu vou me recuperar, e eu tive uma pitose palpebral, né? E eu fiquei por 3 meses sem enxergar com o olho esquerdo, e hoje eu entendo a dificuldade, entendeu? Dos PCDs, hoje eu entendo a dificuldade de quem não enxerga, né? Isso porque eu tive num olho só. Você imagine hoje, nós, pessoas normais, pessoas que, né, eu adquiri, na verdade, a diabetes por maus hábitos alimentares, por sedentarismo e tal. E eu fico olhando assim, poxa vida, tem pessoas pior que eu, que hoje talvez não passe do dia de hoje. Né? Então, o que acontece? Nós temos que ser gratos pelo que a gente consegue. E eu consegui um bom atendimento, queria agradecer lá o pessoal da Unidade Básica de Saúde Maria Goretti, queria agradecer também o pessoal lá do Jardim de Abril, né, do Ibrahim. Que atendimento, cara, que os caras me deram. Na medida do possível, mas um atendimento que hoje eu estou aqui, ó, recuperado, né, podendo pelo menos elogiar os profissionais que dedicaram o seu tempo, o seu carinho e a atenção. Porque muitas vezes a gente chega com um problema, esquece que aquela pessoa vive aquilo 24 horas por dia. Que ambiente, que estresse, né? É gente que morre, é gente que está doente, é gente que está com câncer, é gente que está com diabetes, é gente que está com problema no coração. Aqueles caras vivem... E quem ouve essas pessoas? É que nem... é bom você falar sobre isso também. Eu só vou concluir essa questão. A gente tem aí o Sistema de Saúde Único, o SUS, nosso, né? Que é um sistema que salva realmente vidas. Países de primeiro mundo, por exemplo, Estados Unidos, né? Você sabe disso, muitos têm que pagar a sua própria... questão saúde, tem que pagar, é particular. E o SUS, ele faz um excelente trabalho, a nível mundial, até estudado, acho que é um dos maiores programas de saúde do planeta. Mas tem as suas limitações, que isso é notório. E também tem seus péssimos profissionais, né? Exatamente. Tem gente que usa muito. Então, assim, mas assim, eu vejo aqui na nossa cidade, agora eu acredito que nos próximos meses, o governo já anunciou uma parceria com a Uninove, não sei se é do seu conhecimento, acho que sim, né? Primeira mão, gente. Tem uma parceria já com a Uninove, que vai ter um centro de especialidade aqui na cidade. Olha que legal. E já está em fase, já está aprovado, isso já passou na Câmara Municipal,
pode ver que todos os vereadores se juntaram, a maioria deles para dar a sua emenda. Então, a gente cedeu mais de 14 milhões, justamente para a implantação desse programa junto com o Executivo. Então, vai ter um prédio em parceria com a Universidade de Uninove, de atendimento à especialidade na cidade. Olha, que legal. E com isso, a tendência é essa questão diminuir bastante. É claro que quanto melhor tiver o atendimento, mais gente vai usar. Então, assim, isso já está tudo certo mesmo, só falta agora... eu estava até conversando com a Suzete e o prefeito, em alguns momentos, já anunciou isso também. A parceria foi feita, agora está na questão do local, vai ser um prédio aqui no centro de Osasco, segundo a informação que eu tenho, não posso cravar, mas isso está para setembro, outubro já para estar atuando. Posso fazer um pedido ao vivo aqui para você? Claro, claro. Será que a gente consegue trazer a Suzete aqui para explicar para a gente a saúde de Osasco? Eu posso ajudar, eu não posso responder por ela, mas eu posso ajudar você nessa missão. Ajuda, porque é o seguinte, eu acho importante, porque esse é um programa que dá voz e vez. Eu acho que tá importante para ela também. Não é? Não, eu já fiz o convite, tá? Mas assim, reforçar, você falou assim, olha, eu estive lá, vou legal. Conversar com ela e vou estender para que ela esse convite. venha, tá aberta aqui, viu, Suzete? Aqui através eu vou fazer também, o vereador, para que você venha aqui ao programa para poder contar o funcionamento de como está, né, os progressos, os avanços, as necessidades, né? E o vereador falava aqui quanto à questão de emenda parlamentar. Ele vai explicar para a gente o que é uma emenda parlamentar, resumidamente. Na verdade, é um recurso que destina, o executivo destina para o legislativo e cada vereador tem em Osasco em torno de 1.740.000. E essa emenda, 50% dela, que é a emenda impositiva, 50% dela é lei para mandar para a saúde. Mas você não precisa para um projeto, você pode mandar para um OBS, para manutenção, ou para compra de uma ambulância, ou um equipamento. São emendas que a gente pode chamar de emendas impositivas, ela tem que ter uma determinação. Exatamente. Aí, as outras 50% você pode determinar, né? Por exemplo, eu mandei para a Polícia Militar, eu mandei para as instituições do terceiro setor, também para a Secretaria de Cultura, o outro 50%. E na cidade, devido ao porte de estrutura e arrecadação, os vereadores têm essa emenda. Outras cidades pequenas, algumas não têm ainda, entendeu? Então, Osasco é privilegiada nesse sentido. Essas emendas é muito importante. Então, por exemplo, a gente ali na Polícia Militar, próximo ao Cemitério Santo Antônio. É uma companhia que está ali muito, muito tempo. E eles precisavam fazer uma reforma ali, porque vem policiais de outras cidades e não tem onde dormir, ali tem uma estrutura, e estava muito escasso. Então, a gente se juntou e cada um mandou um pouco. Projetos e programas da Secretaria de Assistência, eu também mandei R$100.000. Então, assim, ela é importante para atender, né, alguns locais e necessidades da cidade. Então, faz a diferença. Olha, você vê como aqui passa rapidinho, rápido, né? E assim, eu tenho mais 2 perguntas para fazer e também uma proposta. Né? Eu tenho eu fui proponente há um tempo atrás de uma coisa chamada plantão da autoridade. O que seria o plantão da autoridade? Hoje os 21 vereadores são vereadores 24 horas por dia. Claro Perfeito. que você tem ali, né, uma equipe, o seu chefe de gabinete, os seus assessores e tal. São 8, isso, se salvo engano. 8 pessoas. 8. E a minha ideia antigamente era cada um ter ali o seu, como fala, o seu um smartphone, né, um WhatsApp, um Zona Norte, um Zona Sul, e da quinta-feira, que é a sessão onde você entrega a semana, até a terça-feira, houvesse o plantão da autoridade, onde as pessoas da cidade de Osasco pudessem relatar, né, solicitar para o vereador o problema, e que o vereador, ao término desse plantão, pudesse reportar às secretarias o problema. Certo. Eu propus isso para Lúcia da Saúde. Ela falou isso em alguns momentos. Ela está agora afastada, parece que ela está espero melhoras para você, Lúcia, que você se recupere rápido. Mas eu vou insistir, porque assim, as pessoas muitas vezes no final de semana, e geralmente aos finais de semana, elas não têm para quem relatar. Né? Então, assim, que a gente pudesse transformar isso já com a tecnologia, sei lá, num aplicativo, incluir no 156, né? Tá aí o resgate, nem que fosse com outra ideia, mas assim, as pessoas elas estão carentes de ser ouvidas. Por quê? Ali nós temos as terças e quintas-feiras, mas você já tem ali a sua demanda, as suas indicações, suas moções, mas muitas vezes as pessoas têm o desejo de falar, de explicar, está acontecendo,
ó, não está tendo médico, nós tivemos esse problema, está demorando o atendimento, olha, fui até o postinho, não consegui então relatar, porque é o seguinte, isso ficaria registrado no relatório Perfeito. de atividade, né? Então, não sei se por um aplicativo, talvez você... criar uma ferramenta, eu vejo como positivo. Criar uma ferramenta da Casa Legislativa, porque quando fala em plantão, aí às vezes, né, eu vejo que as pessoas... o vereador, eu particularmente, o meu telefone, o meu contato... E é verdade, eu tenho. É o mesmo, não mudou. Sim. Eu, às vezes, agora tenho dificuldade de responder a mensagem na hora. Por isso que muita gente, quando eu converso, fala, ó, me liga, que assim que eu sair da onde eu estiver, por exemplo, agora eu não vou atender, tá recebendo mensagem, eu vou ligar. Né? Mensagem, infelizmente, às vezes, devido à demanda, que é muita, eu tenho dificuldade. Além do canal do telefone e do gabinete. Mas é claro, as pessoas querem falar com o vereador. Sim. Não é isso? Então, assim, eu atendo. Essa questão do plantão, eu vejo como positivo se a gente criar uma ferramenta do legislativo. Sim. Né? Que representa o legislativo, que representa todos os vereadores. Sim. Porque aí, tá ali, mandou, tem um funcionário ou alguém que vai destinar, cada vereador tem lá. E aquele que ia pegar aquela demanda, dá uma solução. Dá uma solução. Eu acho isso. que no primeiro momento houve uma questão de... Quando a Lúcia... ela questionou já em alguns momentos, eu participei, e isso não andou muito. Mas eu acho que... Não soube justificar, né? Eu acho que se criar uma justificativa onde um aplicativo disponível para que as pessoas, nesse final de semana, queiram falar com algum vereador, isso mandam ali um contato através do aplicativo, automaticamente todos vão, né, verificar e se for questões administrativas que a própria casa pode resolver, legal. Se for algo de um bairro específico ou um vereador, eu acredito que é positivo. Porque em São Paulo, o aplicativo que eles têm, 156 de lá, eu comparei com o 156 daqui, eu não sei se há uma diferença, eu sei que a plataforma é a mesma, mas acredita assim, por exemplo, outro dia, né, eu sou da causa animal, certo. Aliás, me perdoem até pela colocação, mas assim, um dos pioneiros aqui a falar lá com o Rogério, lá atrás também, lá com o Emídio, o Lapas, né, o Celso Giglio, então a gente já falava de cães desde aquela época. Então, assim, desde pequenininho eu sempre fui antenado com isso. E hoje nós temos aqui um hospital que não é hospital, é um SUEB. O que é o SUEB? É um serviço de urgência e emergência. Sandro, mas já existe. Ótimo. Só que ele não é um hospital. Aí uma pessoa me ligou, porque ela teve um atropelamento com um cãozinho. Aí a Central 156 ligou para relatar, disse para ela assim, senhora, mas qual é o estado do cão? Ué, foi atropelado, tá agonizando. Mas agonizando como? Ele quebrou as patinhas. Eu falei, moça, não tem como fazer um diagnóstico. Então nós estamos abrindo o protocolo em 24 horas, moça. Não tem atendimento. E aí nós temos um contrato com uma empresa, não vou citar o nome, mas assim, nós temos hoje uma unidade de resgate que não atua como resgate na cidade, e um hospital que não é hospital. E eu já até alertei o pessoal, falei, gente, é um SUEB, é um serviço de urgência e emergência que atende das 8 da manhã até as 18 horas. Depois disso, qual é o atendimento que se tem desse hospital? Porque eu entendo o hospital como 24 horas. Sandro, mas já existe. Ótimo, e tem atendido, e tem feito um excelente trabalho. Veja, uma crítica construtiva. Se avançar, no caso, né, Sandro? Porque esses investimentos precisam vir. Né? Agora, não mais só para os animais, ela tem que vir no geral, para o humano também. Mas, assim, defendendo aqui, puxando a sardinha para o meu lado aqui, para assar ela, então é o seguinte, eu acho que na causa animal, a gente precisa ter uma atenção para as nomenclaturas. Por exemplo, propus também agora para o atual prefeito, para o Gerson, uma PPC, né? Estou até inventando aqui, né? Uma parceria pública colaborativa para que eu pudesse cuidar aqui do hospital, pudesse cuidar aqui do Manchinha, Perfeito. do espaço PET. Por quê? Aqui eu já organizo a caminhada, eu já organizo aqui o meu Cão é Show. Eu disse para ele, eu vou desonerar a prefeitura para que eu possa ter ali, de repente, um espaço para transformar aquilo ali em um espaço seguro, gostoso. Não que ele não seja, mas assim, tá meio que, sabe, parado, né? Precisava ter mais eventos, ter mais pessoas realizando eventos ali. E foi um pedido que eu fiz para o Gerson, né? Falei, olha, caso você não tenha, de repente, assim, quem toque, por favor, eu me voluntario a estar ali. Claro
que a gente tem que fazer uma parceria, isso tem que ser feito através de um documento. Hoje eu tenho o meu CNPJ, sou uma empresa também estabelecida na cidade de Osasco, mas assim, tem coisas que nós temos que tomar cuidado com as nomenclaturas, porque nós não temos um hospital veterinário na cidade de Osasco, nós temos um SUEV, um Serviço de Urgência e Emergência. E eu até peço aos defensores da causa, né, que também vão estar aqui, né? Eu convidei o Ralph, convidei o Capriotti também, nós vamos debater isso, porque nós precisamos ter... Avançar, né? Nessa por exemplo, a nossa unidade de resgate hoje para humanos está aqui, ó, muito bem estruturada, né, hoje funcionando com o SAMU, né, bem estruturado ali pela Érica, pelo pessoal. E eu creio o seguinte, se vamos falar também de animais, a gente tem que ter a nossa unidade aqui. Tem que ter uma estrutura. E não em Mairim, que é 50 quilômetros. Perfeito. Não é? Então, acho que assim, a estrutura tem que ser pensada para Osasco. É uma questão que realmente tem que ser falada, discutida e achar caminhos, né? Não é? Em alguns momentos eu já vi também, fala na Câmara Municipal, de vereadores que defendem realmente a causa, falando da possibilidade de 24 horas. E também da possibilidade de ter um hospital lá na Zona Sul. São duas questões importantes, porque a gente tem lá na Zona Norte, né? Tem uma manchinha aqui, e na Zona Sul, Extremo Sul, não tem nada, né? Nesse sentido, mas tem propostas, né? Eu acredito que nos próximos 4 anos aí da gestão do Gerson, a gente possa avançar nesse sentido. Em relação também a essa questão, é claro, eu vejo também como positiva a sua fala, porque lá tem atendimentos específicos, né? Então, para que realmente a gente possa avançar, o ideal seria 24 eu já usei, horas. é excelente o atendimento lá, inclusive agora o Jajá, né? O Jajá tá o lá. Jajá assumiu, Nossa, tem uma afinidade com o Jajá. É um trabalho que realmente faz a diferença no país, é referência, mas tem que avançar, para melhorar. Então, é uma crítica construtiva. Sim, e a gente tem que ouvir e lutar por isso. E a gente pode trazer também parceiros. Não, sem dúvida. Recursos. Sem dúvida. Não é? Eu acho que hoje a causa animal é uma questão de saúde, né, realmente do país. As pessoas não estão querendo ter mais filhos, estão querendo ter pet. E faz a diferença na família. Faz a diferença, né? Porque assim, é uma questão que realmente a gente tem que avançar. A gente tem que realmente agradecer o prefeito Rogério Lins, que implantou isso na cidade. E eu não tenho dúvida que o prefeito Gerson tem que avançar nesse sentido com propostas como essas. É claro que a gente tem sempre aquela questão orçamentária, que a gente tem responsabilidade, mas são políticas que, se fazer de forma organizada, até com parceiro, a gente pode avançar e avançar muito. O Luquinha é pai de gato, eu tutor tenho de gato. Também. Sabe quantos gatos a namorada dele tem? 20 gatos. Sério? Quer dizer, é 21, né? Que aí tem mais um, né? Ele é um gatinho, é um menino né? bonito, né? Que legal. Laércio, agora é o seguinte, nós temos aqui eu tenho o Nilson com Fala a Verdade. Aqui nós temos a Lente das Verdades. Muito gostoso o nosso papo. Eu acho que a gente poderia estender mais. Muito mais. Mas eu sei que a sua agenda ela é bem compromissada, bem compromissado hoje também, né? Eu não posso te segurar muito aqui. Mas é o seguinte, olhando para aquela câmera ali agora, gostaria que você deixasse aqui uma mensagem motivacional, uma mensagem de esperança, porque nós vivemos momentos difíceis, né? Você como um cara cristão, né, pessoa que acredita muito em Deus e nós temos essa sinergia, a gente lembra lá com a mensagem dos nossos pais, né? Haverá um tempo na face da terra em que o amor esfriará, as pessoas não terão mais empatia, né? Talvez tenham que ter para ser e não ser para ter. E eu gostaria que você deixasse essa mensagem do fundo do seu coração, assim, com uma mensagem motivacional, uma mensagem para finalizar aqui a nossa entrevista, você falando ali com a nossa Lente da Verdade. Queria dizer que o caminho, né, às vezes é difícil, mas se a gente colocar Deus em primeiro lugar e acreditar nele, quanto mais difícil estiver, isso quer dizer que você está no caminho certo. Então, acredita nos seus sonhos, nos seus objetivos, você vai ouvir ou não, e no final você vai entender. Então, não desista, acredita em você, faça o bem, plante coisas boas, porque tem Deus lá olhando por nós, eu não tenho dúvida que você vai ter sucesso, a sua família também. Então, faça o bem realmente, plante coisas boas, porque você vai colher coisas boas. E não desista dos seus objetivos e sonhos. Tudo é possível, só basta você acreditar. Você pode ser o que você quiser. Acredita em você, colocando Deus em primeiro lugar, a sua família e pessoas do bem do seu lado. Que Deus vai te abençoar no final. Um grande abraço, fique com Deus. É isso aí, tudo que você achar será, né? O ontem é passado, o hoje é o presente e o futuro a ele pertence. Hoje finalizamos aqui o 6º episódio do Espaço 360. Eu queria também abrir o espaço aqui, Laércio, caso você tenha algum amigo, caso você também queira trazer o seu
o seu projeto aqui para o Blick, né? Tá aqui, ó, blick.video, tá? Você curte aí na rede social, estamos no Instagram, no Facebook, e ó, para você que vai curtir aí o Espaço 360, tá vendo aqui, ó, Espaço 360, papo com informação, agora com o canal no YouTube. Nós vamos chegar a 1K. E quando chegar a 1K, eu vou entregar para você aqui. Você pode ser o sortudo ou a sortuda, faturando aí esse smartwatch, tá? Vai uma cortesia aqui do Sandro Tibe e também do Espaço 360. Tá aí, ó, no GCzinho, é só você curtir e espalhar para todo mundo, que aqui tem papo, aqui tem informação. E quando você quiser fazer um bate-papo com esse cara aqui, que é o Laércio Mendonça, tenho certeza que o gabinete está aberto lá, né, Laércio? Sem dúvida. Terça e quintas-feiras? Tô lá, mas gabinete... se quiser, gabinete número 2 lá. Número 2. É só chegar na Câmara Municipal, terças e quintas-feiras, está na sessão também. Também, estou à disposição. Sempre participando. Sempre. Legal. Nas redes sociais está como? Vamos colocar aí no GC. Laércio P. Mendonça. Laércio Mendonça. Laércio, vou colocar aí, ó. Repete aí. Laércio P. Mendonça no Instagram. Tá aí, ó. Tá no Instagram. Pessoal, finalizamos assim mais um episódio hoje do Espaço 360. Aqui é papo, aqui é informação. Aqui é Deus no controle de tudo e de todos. Valeu, até a próxima.